A gente... Começou a gravar. 1, 2, 3 já. Olá a todos. Estamos aqui no curso MBA em Agronegócios da FGV e vamos dar continuidade na aula de sustentabilidade no agronegócios. Eu sou o professor Dr. Ederaldo Godoy Júnior. E eu sou o professor Amaury. Eu vou também dando continuidade à sustentabilidade no agronegócio. Eu vou hoje falar com vocês sobre o assunto logística reversa. Então, agora, como atividade, nós vamos deixar 2 perguntas aí para vocês. Estão enxergando a nossa tela do chat? Está aparecendo uma tela de chat aí? Atividade, responder as 2 perguntas no chat? Sim, tá sim. Sim. Então, Sim. O que a gente queria que vocês dessem uma resposta relâmpago aí no chat aí para a gente, para estar participando aí. O que vocês consideram como logística reversa no agronegócio? E a segunda, qual o conceito de economia circular no agronegócio? O que vocês entendem? Pode responder em poucas palavras. Alguém respondeu no chat? Vamos lá, acho que o Lenildo respondeu, mais alguém? Bom. Amaury. Então, pula de tela. Ederaldo? Então, eu hoje vou falar com vocês sobre um assunto que a gente já vinha ensaiando há algum tempo, que é a logística reversa no agronegócio. E que a gente já vinha falando, mas era a questão do impacto que existia no universo, com o aumento acelerado da população e o aumento exagerado do consumo, que está sendo motivado. Essa combinação tem causado um excesso de consumo de recursos naturais e, por outro lado, a gente está gerando uma quantidade enorme de resíduos e detritos que nós estamos jogando no meio ambiente. Então, de certa forma, a sociedade, o mundo começou a ficar preocupado com essa questão. E no próprio Brasil, então, em 2010, foi promulgada uma lei, que é a Lei 12.305, que é o plano, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, onde se discute, então, o que fazer com esses resíduos que são gerados por esse excesso de consumo. E aí se introduziu um princípio muito interessante, que é o princípio da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Veja a responsabilidade desse princípio. Ele muda a característica completa da responsabilidade do produtor de qualquer produto. Até hoje, as empresas elas são responsáveis pelo produto, até aquele momento, elas eram responsáveis pelo produto desde o momento que elas produziam e vendiam. Até aquele momento em diante, quando elas vendiam o produto, para frente, a responsabilidade era de quem comprou. E por esse princípio da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida, ela passou a ser responsável pelo ciclo todo. Desde o momento que o produto nasce até o momento que ele morre. E isso gerou, então, a criação da necessidade da logística reversa, que nada mais é do que o produtor, ele é responsável pelo produto na hora que ele produz, na hora que ele vende, na hora que o consumidor descarta o produto e na hora que ele tem que buscar esse produto e fazer um processo para que esse produto não seja descartado na natureza. Aí, então, e o que isso tem a ver com o agronegócio, que é o que nós estamos discutindo aqui? O agronegócio ele tem alguns subprodutos, tem alguns rejeitos que acabam sendo gerados que são extremamente perigosos para o meio ambiente. E um deles, que tem grande volume e tem grande impacto,
são as embalagens. As embalagens dos agrotóxicos. E essas embalagens, então, se montou no Brasil, e é um exemplo mundial, se montou um instituto que é patrocinado pelas indústrias do agrotóxico, e ela, a partir de que alguém compra uma embalagem, ela tem responsabilidade de devolver essa embalagem. E esse instituto vai buscar essa embalagem. Ele busca a embalagem, tem uma regra, lógico, o produtor rural tem que limpar essa embalagem, entregar essa embalagem para esse instituto, que vai, então, entregar para a empresa de reciclagem, que vai produzir novos produtos, sem consumir novos recursos do meio ambiente, e vai gerar novos produtos sem riscos para o ser humano ou para outros animais. E esse trabalho é um trabalho que o Brasil de certa forma, é um case de sucesso. Tanto é verdade que hoje o Brasil consegue gerar 94%, recuperar 94% das embalagens, a Alemanha 70% e os Estados Unidos 30%. Então, isso é muito importante, a gente entender esse fluxo. E esse fluxo vale para tudo, vale para pneus, vale para baterias de automóveis, vale para celulares e para outros produtos que estão no mercado. Então, nós hoje, para terminar essa apresentação, eu recomendo para vocês que vocês vejam esse vídeo que está anotado aí embaixo, que entenda como funciona a logística reversa. É um vídeo pequeno, fácil, eu já distribuí anteriormente para vocês, e que vocês podem facilmente entender um pouco esse fluxo da logística reversa. E agora eu vou passar para o professor Ederaldo, para ele continuar com uma sequência ao processo de logística reversa, que é a economia circular. Geraldo. Ok, obrigado, Amaury. Complementando o professor Amaury, aqui em Taubaté temos a empresa Campo Verde, que ela faz? Ela coleta de todo o centro-oeste paulista os recipientes de pesticidas, agrotóxicos, agrodefensivos, ela recicla, já faz os recipientes padrões e entrega para as empresas que enchem com defensivos e fornece para os clientes. Bom, vamos lá. Tivemos algumas respostas aí para a nossa pergunta, né? Que logística reversa é um pós-venda do agro, reencaminhamento de produtos que poderiam ser descartáveis do DS, está certo, né? Também da professora, reutilização de potes, vidros, etc. Enfim, e do Douglas Bento também, logística reversa é o retorno das embalagens defensivas, que falamos aí da Campo Belo. Então, todas as respostas estão corretas. Tá? Então, vamos dar continuidade e vamos falar agora da economia circular. Bom, como economia circular, eu vou dar um exemplo aí para vocês, dos resíduos do agronegócio, os resíduos biodegradáveis. Então, o que temos aqui como exemplo? Temos aí uma bovinocultura de confinamento, que poderia ser também uma usina sucroalcooeira, produzindo o resíduo, tá? Daí esse resíduo, ele é tratado por meio de biodigestores anaeróbios. Se esse resíduo estivesse liberado no campo, o que ia acontecer? Ele ia ter uma parte de tratamento anaeróbio naturalmente, iam ser gerados gases de efeito estufa, que é o caso do biogás. Eles iriam para a atmosfera e promover o aquecimento global. Então, esse sistema artificial, o biodigestor, ele promove, por meio de micro-organismos anaeróbios, a biodegradação desses resíduos, produzindo o biogás. Esse biogás, por meio de um grupo motogerador, ele é convertido em energia elétrica e volta para a atividade. Então, volta aqui para tornar a bovinocultura de confinamento, a usina sucroalcooleira, autossustentável energeticamente. Mas essa economia circular, nesse estudo de caso, ele não para aí. Por quê? Quando a gente trata o resíduo, além de promover saneamento ambiental,
produzir biogás combustível, também produz o biofertilizante. Esse biofertilizante, ele é muito rico em NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. E ele pode ser utilizado para fertilizar o solo, fertilizar os cultivares. Então, você pode produzir a silagem, pode produzir capineira, produzir milho e voltar para a alimentação desse gado em confinamento. Então, esse daqui é um exemplo típico de economia circular. Tá? Bom, para estudos aí, ainda de economia circular no campo, temos um vídeo aí que fala da economia circular da cana-de-açúcar, então, aplicando o bagaço para aquecer a caldeira. Então, hoje em dia, todo o centro-oeste paulista, ele moe a cana, produz o bagaço e queima o bagaço num sistema de cogeração de energia. Então, eles produzem vapor saturado, vapor superaquecido para tocar as caldeiras e também produz energia elétrica para tornar a atividade autossuficiente. E o excedente dessa energia elétrica é injetado na rede para vender energia para a concessionária, né? Então, se a gente considerar todas usinas sucroalcooleiras no estado de São Paulo que produzem por cogeração de energia eletricidade, a gente chega a ter quase uma Itaipu. Então, acho que agora é o momento da gente abrir a discussão, abrir o diálogo com vocês, para vocês, então, levantarem os pontos principais que vocês viram da nossa apresentação, e nós estamos dispostos, então, aqui para ouvir as suas dúvidas. Tire-se, depois você volta, Hidraldo. Voltar? Não, para aí. Depois a gente sai. Bom, alguma dúvida aí, pessoal? Hoje nós colocamos à tarde, só para provocar um pouco vocês, a gente colocou um texto no Lab e lá colocamos algumas provocações. Uma era como é que, para vocês pensarem num fluxo de logística reversa para um celular simples, um celular que vocês têm na mão. E outra era para vocês pensarem também como o celular internamente ele tem produtos metais valiosos e tudo mais, como é que poderiam ser utilizados em termos de economia circular. E hoje é uma questão que está bem colocada no mercado, e que é o reaproveitamento das matérias-primas, que antes eram jogadas fora e que as pessoas não aproveitavam. Então, está aberta a discussão com vocês. A professora Ana Freire levantou a mão. Por favor, professora. Eu não estou vendo aqui. Eu não estou vendo aqui. Tá? É uma mãozinha do lado do meu lado esquerdo, acho que vocês enxergam para o lado direito, talvez, a minha mãozinha levantada, e aí o aluno tem esse recurso quando ele quer pedir a palavra, para nem todo mundo abrir o microfone ao mesmo tempo. Eu fico sempre curiosa, assim, porque esses termos, para mim, assim, apesar de conhecer um pouco, né, do assunto, pouquíssimo, mas é um assunto que me deixa muito curiosa, assim, né? Eu queria que vocês explicassem um pouquinho, assim, porque quando vocês falam em economia circular, todos os alunos, será que entendem quando vocês falam desses termos? Economia circular, ou então logística reversa, sequestro de carbono, de primeira, os alunos já entendem, porque para mim, o que parece, assim, né? Eu respondi porque acabei de mentorar um tutor, por acaso, que era de economia circular, então já estou meio ambientada com os termos, mas será que os alunos normalmente vão saber diretamente? É uma questão que eu queria colocar para vocês. Em termos, Ana, a gente previu que esse curso já vinha andando, né?
E as primeiras partes desse curso, eles tocariam justamente nesse ponto. Hoje à tarde, por exemplo, quando a gente publicou um texto, que era um texto preparatório para essa fase, a gente falou, por exemplo, em pegada de carbono. Então, explicamos o que era isso, né? O sequestro de carbono. Então, todas as questões foram sendo explicadas durante o curso. Nós pegamos um pedaço no meio do curso, que é onde a gente já teria explicado essas questões, já teria falado também sobre a questão sobre diversas questões dessas, e nós iríamos para frente. Na próxima fase, nós estaremos falando pensando num curso, né, nessa área de ambiental. Nós estaríamos falando na parte de pagamento de serviços ambientais, esse tipo de coisa. Então, naturalmente, para vocês não teria o que é sequestro do carbono, né? É que naturalmente, nós geramos, quando nós largamos no meio ambiente, nós largamos materiais no meio ambiente e tudo mais, nós acabamos gerando gases de efeito estufa, né? E sequestrar carbono significa o quê? Tirar esses gases de efeito estufa do ambiente, né? Então, seria diminuir isso, né? Traduzindo assim em português bem baixinho, né? Aí, já concluindo, então, a minha intervenção, o que seria interessante é aqueles links que vocês proporcionaram ali dos vídeos, ou ter colocado em sala de aula, ou disponibilizar aqui no chat, porque enquanto vocês vão falando, se o aluno não conhece muito, ele vai vendo o que é aquilo ali, ou alguns termos que podem ser destrinchados durante, né, essa exposição. Vocês fizeram o questionamento, por exemplo, inicial, né, e que foi ótimo, porque aí todo mundo começou a pensar, e demorou, né, o pessoal não saiu já digitando de primeiro, demorou um tempinho, inclusive eu fiquei pensando, o que eu vou responder? Então, quando vocês começam, largam a provocação, em seguida, assim, alguma imagem que proporcionasse uma reflexão para poder responder, tem insumos para responder a provocação de vocês, e aqueles vídeos também poderiam ser ou passados um pedacinho, ou ter largado isso em sala de aula, ou ter colocado no chat, enfim, sugestões, né, só para finalizar a minha intervenção. Mas se você observar, nós largamos ele na sala de aula, que era no Lab 13, nós largamos essa matéria antes dentro do Lab 13, dentro de cada processo, né? Porque a gente veio imaginando que você estaria num processo de aula, né? Numa aula normal, que teria um período maior que esse. Nós viemos largando, porque se a gente fosse usar esse espaço para trabalhar o vídeo, por exemplo, o vídeo que fala sobre economia circular, ele leva 3 minutos. O vídeo que fala sobre logística reversa leva mais 3 minutos. Então, você mataria a aula pelo tempo que ela tem, que ela foi planejada, né? Isso. E a gente estava contando, né, que nessa etapa a gente já teria apresentado antes sobre economia circular, e economia circular é algo que está, de certa forma, hoje, né, consolidado entre a sociedade. Inclusive, se eu perguntar para o meu filho pequeno, né, ele já tem uma noção de falar o que é economia circular, tá? Então, a gente já considera que já está consolidado na sociedade e que já tivemos apresentando alguma coisa antes. Por isso que já estava a pergunta ali logo no começo. Então, agora era só uma fixação. Fiquei entretida. Fiquei entretida Geraldo, com outras atividades. Vocês me desculpem, então, eu fiquei entretida com o fechamento dos módulos e eu papei mosca, que nem diz o carioca. Não, mas na verdade tem razão. Nós estamos fazendo um curso. No curso, normalmente, você não é obrigado a todo mundo ter os conceitos na área. Eles têm razão. Nós temos que, numa aula, você tem que se preocupar em repisar os conceitos, né? Hoje, por exemplo, quando falei em sustentabilidade, me preocupei em explicar o que era sustentabilidade, né? Naquele material que foi, né? Então, são conceitos que realmente não são conceitos que são fáceis e que estão na boca do povo. A gente que está mais no meio da engenharia ou
ou no meio do meio ambiental, a gente sabe o que é, mas não é todo mundo que entra num curso que sabe o que é. A gente tem que estar atento a isso. Você tem razão. O que eu fiquei pensando, gente, só para concluir aqui, não posso, de novo, não posso compartilhar, eu já estou viciada em compartilhar, enfim, mas olha só, uma imagem aquele círculo, né, da logística reversa, por exemplo, já daria algum estalo, né, para aquele que nunca ouviu falar, ou ouviu falar, mas ainda não estudou e tal. Então, lançar aquela imagenzinha ali perdida, né, lançou a provocação e trabalha um pouco a questão da imagem no slide, enfim, foi nesse sentido, assim, né, de dar alguma pista, assim, para os alunos já começarem a discutir. Não precisa ser o vídeo inteiro, mas pode ser uma imagem, pode ser, sei lá, A própria imagem inicial, né? Isso, É uma exatamente. imagem circular. Poderia ser melhor trabalhado. Não, mas tá legal, olha só. Você tem razão. Então, vocês lançaram essa provocação inicial, que é muito legal, já faz pensar, né? A pessoa se senta melhor na cadeira para começar a pensar sobre o tema, né? Aí eu falei que, então, as dicas poderiam, né, que essas palavras podem ser não tão conhecidas, ou as pessoas conhecem, mas ainda não sabem exatamente o que elas são, mas esse é o propósito, né, da provocação inicial. O PPT está show, está bem legal, os dois tutores estão atuando conjuntamente, isso é também um ponto positivo, porque no MBA vocês vão trabalhar, vocês vão ser convocados a fazer a primeira rol de apresentação, vocês vão ser convocados a trabalharem juntos, em duplas, então a gente já está ensaiando isso também. E o link do vídeo que eu tinha falado, né, não sei se são 2 vídeos, poderia também compartilhar aqui no chat do Zoom, apesar de ter colocado ele lá na sala, tem muitos alunos, assim como eu, que não veem a sala de aula, e aí vocês dão uma cola. Tá? Porque, assim, a sala de aula invertida, que é uma metodologia ativa e que a gente pode lançar a mão muitas vezes, ou seja, o aluno lê o texto que você indicou lá na sala de aula para participar da reunião, que foi o caso de vocês lançaram alguns materiais, tá? E aí chega uma, né, Ana Freire, que não leu o texto, que não viu o vídeo que vocês postaram na sala de aula. E aí vocês vão fazer o quê, entende? Vocês vão perguntar as coisas e eu vou ficar boiando. Se eu não sei nada sobre o assunto, eu vou ficar boiando. E aí, o que a gente pode fazer? Ou montar alguma estratégia. Eu lanço até brincadeira, dependendo da turma e do contato que eu tenho com a turma. Com vocês, por exemplo, eu estaria super à vontade de agora dizer assim, ó, na página 78, quem buscar a resposta agora vai ganhar 0,01, tá? E, claro, não vou dar resposta e ninguém vai dar resposta aqui, então o aluno sai correndo para abrir a apostila e tal, na página 78, para ver qual é a resposta, né? Ou então tá lá no endereço tal, enfim, tá no módulo 5, na página 3 da discussão do módulo 5. O cara vai lá procurar, né, para não dar de bandeja a história, né? Então, estratégias, né, para engajar esse aluno que não leu, que não viu, né?